Sejam todos bem-vindos ao podcast Edificando Vidas. Como um trovão, como um trovão. Paz do Senhor, queridos irmãos, eu me chamo Daiane, sou aqui da equipe de mídias Semear e nós estamos hoje iniciando um novo projeto, que é o podcast Edificando Vidas. Seja muito bem-vindo. E para estrear o nosso primeiro episódio, nós estamos aqui com o nosso pastor-presidente, pastor Tancredo Vieira. Seja muito bem-vindo. Venha, Pai do Senhor, muito obrigado, a satisfação é toda minha. Uma alegria poder estar participando dessa primeira edição do podcast Edificando Vidas. Tenho certeza que será uma bênção de Deus para a vida de muitas pessoas que irão participar e assim também irão assistir, serão edificadas pela palavra de Deus. Amém. Amém. Vamos começar então? Vamos conhecer um pouquinho do nosso pastor Tancredo Vieira. Pastor, quem é o pastor Tancredo Vieira? Olha, o pastor Tancredo Vieira é um pastor cheio de expectativas, projetos, carrega um chamado, carrega um propósito. 38 anos de idade, debaixo de uma promessa de Deus, em ganhar vidas para o reino de Deus, edificar vidas para o reino de Deus. Isso, para mim, ao mesmo tempo, é um pouco pesado em carregar essa promessa, carregar essa unção, mas, ao mesmo tempo, é edificante. Saber que Deus me escolheu e me consagrou e acreditou na minha vida, no meu ministério, para poder estar levando a tua palavra, estendendo o teu evangelho às nações, às pessoas. E eu sou um pastor muito cheio de expectativa em ser cada vez mais usado por Deus. Essa é a pessoa que eu sou diante da presença de Deus. Amém. Amém. Pastor, vamos falar um pouquinho sobre o seu ministério. O que mais marcou no ministério do Senhor até agora? O que tem mais marcado no ministério é a maneira que Deus tem nos usado. Eu tenho um ministério de avivamento, né? O ministério de Deus constituiu na minha vida um avivamento, batismo do Espírito Santo, transformação de vidas. Mas o que mais me marca no meu ministério é a partir do momento que eu estou lendo um texto bíblico, estou lendo uma passagem bíblica, daqui a pouco Deus me dá uma revelação da palavra, é muito sobrenatural. Deus começa a passar como se fosse um filme na minha mente, na minha visão, como o que vai acontecer e o que irá acontecer através do culto. Então, isso para mim é algo que marca meu ministério, marca meu chamado. E para mim, às vezes eu comento até com a minha esposa, às vezes com lágrimas nos olhos, e não somos dignos, né? Principalmente eu não sou digno de receber tamanha honra de Deus através da tua palavra, através da revelação da tua palavra na minha vida. Então, isso para mim é algo que marca meu ministério, que marca meu chamado. Eu agradeço muito a Deus por isso. Amém. Pastor, o senhor tem algum testemunho edificante para edificar as nossas nações? Sim, com certeza. Já são 16 anos que eu sirvo a Jesus Cristo, eu tenho 38 anos de idade, mas quando eu estava com 16 para 17 anos de idade, eu envolvido com meio de pessoas que não eram da igreja, pessoas que eram do mundo, uma cidade de Abdauana, no interior do Mato Grosso do Sul, e eu estava com os meninos, né, numa festa, numa balada, como se diz, a juventude aí fora, e teve uma guerra, uma briga, nós éramos, né, pessoas rivais, e uma dessas brigas eu acabei brigando com o rapaz, e nesse momento eu achava que eu era uma pessoa intocável, por ter pessoas ao meu redor, amigos, que protegiam, que batiam nas costas, diziam que eram amigos. E nesse momento que eu virei as costas para esse rapaz, ele me deu uma facada no pescoço, carrega até hoje a marca. Foram 8 pontos no pescoço, e fui parar no hospital naquele mesmo momento. Não desmaiei nem nada, mas o sangramento foi muito pouco. Mas esse testemunho me marcou, porque quando eu estava, missionário, na mesa da cirurgia para receber os pontos, o doutor perguntou para mim se eu acreditava em Deus. Eu disse para ele assim, eu creio, minha mãe é pastora. De fato, minha mãe já era missionária, o primeiro da casa do senhor disse, minha mãe é missionária, pastora, eu creio em Deus. Então você continue crendo, porque você nasceu de novo. Eu disse para mim, então essa será uma nova data da sua vida. Ele disse, eu me esqueço até hoje, na mesa de cirurgia, com a luz no meu rosto,
Ele falou para mim assim, olha, se fosse um milímetro, não é nem centímetro, um milímetro, e acertar a tua veia artéria, você não ia chegar no hospital com vida. Então, esse Deus que você crê te deu um livramento de morte, né? Te deu uma nova vida, te deu uma nova esperança, um novo nascimento de vida. Então, você passe a acreditar mais nesse Deus, porque se não fosse ele, você não ia chegar. E esse foi um testemunho que marcou e marca a minha vida até o dia de hoje. Inclusive, eu ouvi estendendo um pouquinho, eu ouvi de pessoas do ministério mesmo, e sempre perguntava com ele mesmo, pastor, mas por que toda vez o pastor fala desse testemunho? Por que toda vez o pastor fala desse testemunho? Porque foi algo que marcou a minha vida. Livramento de morte. Deus me deu um livramento de morte. Me reviveu, né, com uma facada no pescoço, não estaria aqui uma hora dessa. Então, eu nunca vou me cansar de falar desse testemunho, eu vou chegar no final da minha vida e eu vou falar desse testemunho, porque isso foi o que marcou a minha vida, marcou o meu chamado, marcou a minha história, né? E hoje até essa irmã que fez comentário comigo, hoje ela tem um grande testemunho na vida dela, ela fala, então, pastor, hoje eu entendo por que o senhor sempre testemunha, por que o senhor sempre fala do mesmo testemunho, porque marcou a sua vida, né? Esse testemunho marcou a história, marcou a minha vida, eu não digo meu caminho ministerial, minha chamada ministerial, mas a minha vida, com 16 para 17 anos de idade, eu tenho muitos amigos meus que passaram pelo mesmo processo que eu passei e hoje não estão vivos, né? Foram mortos, perderam a sua vida, ou estão numa cadeira de roda, mas eu não. Deus teve misericórdia da minha vida e me livrou. Então, esse é um testemunho que marca muito a minha vida. Pastor Tancredo, conta para nós como deu início o seu ministério. Olha, o meu ministério ele deu início muito cedo, né? Muito cedo, quando eu estava na idade mais ou menos de 6 para 7 anos de idade. Meu pai, finado pai, Veríssimo Vieira, estava perdendo a sua vista, estava perdendo a visão, sofreu de uma enfermidade chamada glaucoma. E o que acontece? A gente estava passando uma necessidade muito grande. E o que me vem à memória, nós estávamos recém mudando da cidade de Campo Grande para a cidade de Aquidauana. E como meu pai estava perdendo a visão, minha mãe teve que sair do trabalho para poder cuidar do meu pai. Não era só uma pessoa, era meu pai e eu que ela tinha que cuidar, né? E uma mulher chamada a nossa irmã missionária Geni, ela passou na frente de casa na época, e Deus tocou no coração dela, ela voltou, fez o apelo, né? Fez o pedido se a gente queria ir para a igreja, conhecer Jesus Cristo. Eu vim de uma linhagem, de uma família muito idólatra. Meu finado avô, ele mexia com o Pai Santo, né, fazia outras coisas, magia negra, essas coisas. Então, a gente conhecia muito pouco, né, do reino de Deus. E essa irmã Geni foi a fonte, foi a pessoa que testemunhou para nós o amor de Jesus Cristo. Então, como nós estávamos num momento bem preciso mesmo, nesse momento não tinha ajuda humana, mas o céu se abriu para nos ajudar através dessa irmã. Foi onde a gente foi para a igreja, através dessa irmã, Igreja Batista Monte Sião, pastor Juarez, pastor presidente, no bairro São Pedro, na cidade de Aquidauana. O pastor era o pastor Elias, na época. E aí a gente foi, minha mãe, meu pai e eu, a gente foi para essa Igreja Batista Monte Sião, ao convite dessa irmã, no carro dela, e aonde a gente chegou lá. Quando nós chegamos lá, o pastor Elias estava pregando, e eu me lembro que ficou marcado no meu coração uma canção da harpa que fala "Ó, consegue, eu andei", e aquilo entrou dentro do meu coração. E no final da mensagem, o pastor Elias ministrando, ele terminou de ministrar e fez um apelo, se tinha alguém para aceitar Jesus Cristo. E naquele momento não foi só eu, mas foi toda a minha casa, toda a família. Meu pai, minha mãe e eu aceitamos a Jesus Cristo como Salvador da nossa vida, como o único e suficiente Salvador da nossa vida. E naquele momento em diante começou uma trajetória, né? E o meu ministério, eu comecei a sentir dentro de mim, o que lhe dava início, que a gente ia para a igreja com muita dificuldade, porque era longe, dependia de carona, muitas das vezes a gente ia a pé, e no momento que nós chegávamos na igreja, eu me lembro muito claro que naquela época não tinha microfone, não tinha internet, não tinha nada disso, era tudo no gogó, como a gente fala mesmo, tudo no gogó. E aí o pastor Elias fazia a pregação, ele mais um outro pastor, e toda vez que ele dava oportunidade para alguém ir louvar,
sem me convidarem. Eu levantava, até um pouco engraçado, eu levantava e ia até o altar, missionário da Iane. Porque eu sentia que dentro de mim, que aquilo, eu tinha que estar ali, próximo ao altar. Louvando. Isso, louvando, né? Queria ser um levita. E ele dava oportunidade, a oportunidade está com o nosso irmão fulano. Aí ele ia lá para frente para louvar e eu ia junto, sem me chamar. E ele louvava e eu ficava do lado da pessoa que estava louvando junto com ele. Espontâneo, sem alguém me chamar. E eu creio que Deus estava já no negócio, porque hoje nós temos uma doutrina, um ritmo de culto ministerial, quando a pessoa, né, a gente vê uma criança, alguém que vai, né, às vezes acompanhar o pai e a mãe, sempre tem um obreiro que vai lá e tira. Então, na minha vez, não, eles deixavam. E eu ficava ali, sabe, louvando a Deus com eles, muito sem entender o porquê, mas eu estava ali, eu sentia de estar ali. E todos os cultos, eu até brinco nas minhas ministrações, que todos os cultos, o pastor fazia um apelo, alguém para aceitar Jesus, eu era o primeiro a levantar a mão e ia lá. Todos os cultos, todo culto lá nessa igreja, se eu não me engano, era um dia sim, um dia não, e todo culto, eu ia lá, aceitava Jesus. Então, eu acredito que através disso, meu ministério começou a fluir, né? Aí foi dentro de mim gerando algo que era um chamado de Deus. Era um chamado de Deus. E nós tivemos que mudar de igreja, porque a Igreja Batista Monte Sião foi um divisor de água no nosso ministério, um ensinamento muito grande, a gente aprendeu muita coisa, minha mãe, meu pai, mas eu queria algo mais, né? Eu sentia que algo dentro de mim fervia muito mais. Foi aí que a gente conheceu a Igreja Pentecostal, a Igreja Chama do Avivamento. O pastor Gilberto, que era o pastor presidente do campo na época, era um baita negão, assim, pregava Também na cidade de Pidauana. Também na cidade de Pidauana, só que foi num outro bairro, né? Bairro próximo da nossa vila mesmo, bairro Santa Terezinha. E aí eu recebi um convite através da minha prima Graziella, hoje sou evangélica também, para poder estar visitando no culto de jovem. E aí tinha um culto de jovem, eu não consigo me lembrar o número do departamento de jovem, mas eu lembro que era um culto de jovem. E eu fui com a minha prima, com os meus primos, e quando eu cheguei lá, nesse dia, eu nunca tive a oportunidade individual. E nesse dia, a minha prima, que estava dirigindo o culto ainda, ela pegou e falou assim, olha, eu quero dar oportunidade para o nosso irmão Tancredo. Aí eu olhei para um lado, olhei para o outro, com um nome diferente, é o meu, né? Falei, eu? Ela falou, é você mesmo. E eu peguei e fui. Mais ou menos 8 para 9 anos de idade. E eu me lembro que eu peguei o microfone pela primeira vez, essa foi a primeira vez que eu peguei o microfone. Um culto de jovem no sábado, a igreja cheia, né? Não era só para jovem, mas a igreja cheia. E eu peguei o microfone, olhei para ela e não sabia o que falar. E ela falava para mim assim, canta alguma coisa. E me veio na memória aquele hino, quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. E aí eu meio que esqueci a letra, mas ela me ajudava, né? Nada de ficar sofrendo angústia e dor. E quando eu olhei na nave da igreja, eu vi a minha mãe. E ela estava ali chorando, né? Porque para a gente era algo que poderia mudar a nossa vida, né? A expectativa em Cristo, né? E Ele nunca deixou a gente desamparado, né? E eu comecei a louvar a Deus, esse louvor, e ela me ajudando, minha prima me ajudando. E depois que eu terminei de louvar, hoje eu falo isso para os jovens da igreja aqui, para todo o departamento, gente, todo mundo que está chegando, abraça, vai lá, porque eu tive isso no começo, né? E aí, quando acabou o louvor, eu entreguei a minha oportunidade, ela falou assim, fala que você agradece a oportunidade. Eu falei, eu agradeço a oportunidade, né? E aí, foi a direção do culto, e quando eu saí em direção, os jovens me abraçaram. E quando acabou o culto, a minha prima, mais um líder de jovem, me convidou para fazer parte. Olha, você não quer fazer parte dos jovens? Né? E a gente era ainda desse ministério, e eu cheguei em casa todo feliz, contando para minha mãe, para o meu pai, o que aconteceu no culto. E aí, né, o meu pai, na verdade, minha mãe estava lá, mas contando para o meu pai, que ele não enxergava, e meu pai começou a querer ir, tem que seguir meu pai, né? E aí, não, então a gente vai nessa igreja conhecer. E aí, onde eu conheci a igreja Chama do Avivamento. Foi aí que começou a dar o início ao meu ministério, pela primeira vez, a ter a oportunidade, com o microfone na mão, e falar para a plateia, e falar para a nave da igreja. Né? Mas só que precisava algo maior, precisava de algo mais profundo. O que era ele, né? A presença do Espírito Santo, o selo com o Espírito Santo. Foi através do ministério A Chama do Avivamento, pastor Gilberto,
né? Eu não me lembro o nome da tua esposa, o nosso líder de jovem era o presbítero Jeremias. Eu lembro até hoje, não lembro o nome da esposa dele, mas eles eram o líder jovem e eles tinham de costume, da sexta do sábado para o domingo, subir para o monte aqui da Uana fazer uma vigília de oração. E eu quis ir. Eu me lembro que foi meu sobrinho Júlio, que era adotivo, que era filho do meu irmão mais velho, e a gente foi para o monte orar. E o Júlio foi o primeiro a ser batizado pelo Espírito Santo, uma oração, todo mundo orando. E nesse momento eu vi que ele voltou em si, eu perguntei para ele, falei, como é que é isso aí, cara? Como é que é esse negócio aí que você sentiu? Como é que você faz? Ele falou, olha, eu só fui dando glória. Eu quero sentir também, né? Ele falou assim, é só você dar glória a Deus e aleluia. E eu comecei, né? Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Mas assim, de primeiro assim não veio. Eu acho que dentro de mim tinha alguma falta de fé, alguma falta de esperança, não sei, algum ensinamento maior, né? E foi decorrendo o tempo, decorrendo da caminhada, eu não desisti, continuei querendo, e numa dessas orações da vigília foi que eu comecei da mesma forma que ele falava, você dá glória a Deus, aleluia. E eu dava glória a Deus, aleluia. E numa dessas orações o Espírito Santo me visitou. Foi aí que eu fui batizado com o Espírito Santo, né? E no mesmo tempo que eu fui batizado com o Espírito Santo, eu fui batizado em línguas estranhas. E foi muito forte. Acendeu, foi muito forte isso dentro de mim, né? E eu queria mais. Eu me lembro que meus vizinhos brigavam comigo e falavam, para que botar tão alto? E a gente colocava o hino na época, era na Voz da Verdade, né? Este é o coração valente, né? E cantava, os homens cantavam. Ama toda a gente. Então eu colocava esses hinos bem alto mesmo em casa, eu cantava no último volume e cantava no radinho do meu pai. E a primeira experiência que eu tive que marcou mesmo a minha vida, eu fiz isso para os irmãos entenderem como foi o começo. A minha tataravó, mãe da minha avó, né? Na verdade, a minha bisavó, mãe da minha avó, e é mãe da minha mãe. E eu me lembro que a minha tia Bastiana, até hoje ainda é viva, ela levava a palavra para eles, mas através do testemunho de Jeová. E minha mãe já era uma missionária, já era uma obreira, e ela viu essa chama, essa presença, eu pulava igual a pipoca mesmo no culto de jovem. Eu entregava mesmo para Jesus, me entregava. E o que ela fez um dia? Nós precisávamos ir lá na casa da minha bisavó e a minha mãe me levou para orar. Minha mãe me chamou e falou, vamos lá. E eu fui orar com ela. Nesse dia minha avó estava acamada. E eu me lembro até hoje que minha bisavó estava acamada. E a gente começou a orar. Dentro da casa dela, eu comecei a orar. E eu acredito que tudo aquilo que eu busquei que estava dentro de mim, naquele momento, saiu para fora. E eu senti uma voz que falava dentro de mim, põe a mão sobre as pernas dela. E eu colocava o missionário dele, parece que eu sinto até hoje o cheiro da unção que estava na minha mão aquele dia. Eu coloquei minhas mãos sobre a perna dela e comecei a determinar, né? O Deus de Israel, o Deus de Abraão, né? Pelo poder da sua palavra, que haja vida onde não tem vida. Irmã, para a glória de Deus, esse foi o primeiro testemunho assim, que ficou marcado no meu coração. Naquele dia, minha bisavó, ela levantou dentro daquele quarto e começou a andar. Assim, a minha mãe ficou impactada, a minha tia ficou impactada, né? E assim, aí eu comecei a entender que naquele momento tinha algo diferente para acontecer na minha vida. Tinha algo diferente para acontecer no meu ministério. Só que muito novo, sem experiência, eu não sabia o que né, poderia vir. E ali começou a dar esse início. Então, a minha mãe, toda vez que ela ia orar na casa de alguém, ela me levava. E ela falava bem assim, pastor, meu filho vai orar por você. E aí eu orava. Só que eu não conseguia entender hoje que nós chamamos de opressão espiritual, né? É opressão, eu não sabia lidar com isso. Então, toda vez que eu orava por uma pessoa, vinha aquela opressão sobre mim, né? Isso me dava uma fadiga no meu coração, isso me dava um mal-estar na alma. Então, eu não tive alguém que poderia me lidar com isso. Me preparar para isso. Então, eu não podia falar para minha mãe, porque eu gostava de fazer o que ela estava me levando a fazer, mas eu não poderia falar para ela porque eu tinha medo dela me repreender. Falar, não, então, não vou te levar mais. Né? Então, assim, aquilo foi muito difícil para mim. Foi muito difícil naquele momento, eu tive que castar em Deus, no Espírito Santo, um discernimento para isso. E eu fui entender isso depois de muito tempo. Né? Assim, para resumir aqui um pouco, foi aonde eu não consegui mais ter força para ir para a igreja.
porque a responsabilidade missionária de orar pelas pessoas, não pregava ainda, mas eu orava pelas pessoas, começou a cair sobre a minha vida e Deus começou a me usar, mas eu não tive esse discernimento. Tinha uma preparação Não ainda, tinha né? essa Uma preparação. estrutura. Isso. Eu até falo para obreiros, para jovens que estão começando o seu ministério, não tenha vergonha, não tenha medo de chegar ao teu pastor e explicar para ele a situação. Né? Hoje eu tenho jovens aqui que eu lido com eles procuram eu dou uma direção para eles, tanto como obreiros, porque isso pode te levar a sair fora da presença de Deus. Você não saber lidar com essa opressão, você não saber lidar com essa maneira que você absorve a carga espiritual dessa pessoa, que ela está necessitada, e você transmite aquele momento de oração, de jejum que você fez para Deus, que você está na preparação. Até uma base que no Antigo Testamento, né, se usava cordeiros, da maneira que o cordeiro ia morrendo, o pecado do homem ia morrendo, e da maneira que a pureza do cordeiro transmitia para o homem. Né? Então o homem deixava de ser um pecador para ser um homem puro na presença de Deus, e os seus pecados morriam com o cordeiro. Então todos nós que vamos orar para alguém, é isso. Você se preparou espiritualmente, né? Muitas das vezes fisicamente também, mentalmente você tem que estar preparado, porque você vai absorver essa pessoa. Então, da maneira que você vai absorvendo dela, esse ser humano ele vai ficando de pé. E se você não souber lidar com isso foi uma das maiores experiências que eu tive. Se você não souber lidar com isso, se você não souber se posicionar nisso, te tira da presença de Deus. Porque é um fardo que você não está suportado a carregar. E isso, missionário da início, me tirou da presença de Deus. Porque era uma angústia que eu não conseguia lidar com ela. Então, a partir daí, o senhor se afastou da presença? Foi nesse momento onde foi que eu me desliguei da presença de Deus. Eu deixei de ir para a igreja porque começou a me dar medo. Dar medo daquilo que eu estava exercendo. Começou a me dar medo daquilo que eu estava sendo como instrumento na mão de Deus. E a opressão começou a me alcançar muito. Né? E a opressão começou a me alcançar muito. Eu chego e conto para a pastora, para minha esposa, que muitas das vezes o diabo passou de ir na beira da minha cama, assim, chacoalhar minha cama. Eu estava dormindo, assim, eu acordar com a cama chacoalhando, assim, e eu procurava até minha cunhada, falava para mim, essa cama aí que eu fui ganhar de doação, essa cama é de uma pessoa que já morreu, né? E eu ficava com medo disso. Na verdade, era uma opressão. Sim. Era uma opressão. Então, eu não tinha quem me direcionava, eu não tinha quem me ensinava. Minha mãe é muito indouta nisso ainda, porém uma mulher guerreira de oração, mas não sabia me instruir a como me manter na presença. Então, uma carga que eu absorvi muito grande e eu não soube lidar. Aí onde eu comecei a ter medo. Né? Até nós recebemos uma notícia hoje de uma pessoa que vai à igreja e a gente vai atrás, aí uma das irmãs disse assim, olha, você sumiu da igreja, mas lá, estou sem força para ir. Então, eu acredito que era mais ou menos isso. Eu estou sem força para ir. Sim. E não tinha quem me ajudasse, me incentivasse. Olha, você tem que ir. Eu não sabia que eu tinha que jejuar. Eu não sabia que eu tinha que ler a Bíblia. Eu não sabia que eu tinha que me reservar, subir para o monte, me revestir. Eu não sabia disso. Então, assim, naquele momento do batismo do Espírito Santo, foi o revestimento que eu tive e foi onde eu carreguei essa unção por esse período que eu orei por essas pessoas. Só que como eu não tinha uma preparação, eu absorvi. E aí onde eu fiquei com medo de ir para a igreja. Com medo de ter essa opressão dentro de mim. Novamente, foi aí onde eu me afastei da presença de Deus. Foi onde E o senhor conseguiu entender que essa opressão vinha a partir do momento que o senhor estava orando pelas pessoas? Sim, mas isso foi muito bem depois, né? Que o senhor foi entender? Foi bem depois que eu tive o meu chamado mesmo, ao presbitério, a ser pastor. Foi aí que, assim, eu me estudando sobre o Espírito Santo, estudando sobre a potestade do mal, estudando sobre o ser humano, estudando sobre Jesus Cristo, sobre Deus, sobre anjos, sobre tudo, aí que eu fui descobrir que o que eu sentia era uma opressão, né? E essa opressão, ela precisava ter alguém maior, um pastor, uma missionária, uma pastora, para me instruir. E essa pessoa precisava me procurar. Eu procurar essa pessoa para falar a necessidade que eu estava sentindo. Para ela me colocar no propósito, muitas vezes me ajudar em oração, para me poder seguir o meu caminho. Então eu não tive isso, então foi o que me tirou da presença de Deus e muito bem depois, depois de muito tempo, eu fui descobrir o que era isso que estava acontecendo comigo. Hoje não, hoje a gente tem... pastor, você não sente uma opressão? Sim, muito maior do que aquela.
muito maior que aquela. Eu comento com a pastora, digo para ela assim, tem dia que parece que dá um nó na sua garganta, né? Parece que sua cabeça vai explodir, teu coração vai acelerar, né? Às vezes até o teu paladar fica amargo, porque isso é uma opressão, e ela acaba atacando o seu físico. Pastor, isso tem alguma base bíblica? Claro que tem. Jesus Cristo passou por isso lá no Getsemane. Né? Ele chamou Pedro, Tiago e João, porque ele precisava compartilhar com eles aquele momento que ele estava vivendo, aquele momento de luta espiritual, de uma guerra interna, né? Do que ele vai enfrentar. Ele contou com Pedro, Tiago e João, mas chegou, eles estavam dormindo, e a Bíblia diz que Jesus transfigurava sangue. O seu suor era de sangue. Então, aquilo é uma pressão. Como ele não podia morrer de infarto, uma adrenalina no coração dele, começou nos seus poros o suor sair sangue. Né? Claro que comigo, com qualquer outro pastor, não vai acontecer isso, porque se a gente tiver com muita opressão, eu acredito que a maioria de muitos pastores, né, alguém possa não concordar comigo, mas eu acredito que a maioria de muitos pastores que morrem hoje, o infarto é devido às opressões que ele tem. Então, hoje, missionário, essa opressão que vem dentro de mim, eu procuro não guardar. Eu compartilho com a minha esposa quando eu não estou bem. A gente não é super-herói, a gente é ser humano normal. Quando eu não estou bem, não estou legal, eu procuro compartilhar. Às vezes com o obreiro da igreja, que eu vejo que é uma pessoa, né, que pode me ajudar, me dar uma palavra, pode orar por mim, entende? Então hoje eu compartilho. Então tem muitas pessoas que sofrem desse infarto devido a essa opressão, porque a adrenalina, o coração, ele acelera demais. Às vezes o físico da pessoa não está preparado para isso, né? Então essa assim, foi um começo muito difícil e sem ensinamento de um pastor que poderia me ensinar. Uma base. Entende? Então, hoje, no Ministério Semeando Paz, hoje nós temos uma base. Nós temos departamento, cada líder de departamento tem uma base. E cada líder de departamento estuda comigo, se prepara comigo para me preparar eles. Claro que a gente tem muita caminhada pela frente, né? Então, assim, esse é o começo do meu ministério, um pouco, né? Do começo do meu ministério, como começou a minha caminhada, como eu conheci Jesus Cristo, quando eu aceitei Jesus Cristo, uma dificuldade muito difícil, porque meu pai não poderia trabalhar, estava no processo de aposentadoria. Eu me lembro que nós conseguimos 25 centavos emprestados de uma mulher para a gente poder fazer uma compra em casa, na época era até dinheiro, e a gente, né, tinha 2 pés de laranja. Eu testemunho isso nas pregações minhas, que a gente teve que... Meu pai mandou a gente catar laranja, que a laranja foi o café da manhã, foi almoço, foi janta pra gente, né? Então ele tinha uma pista por aquele pé de laranja, que ele fala assim, esse pé de laranja matou a nossa fome. Então eu aprendi, por isso que hoje, tudo que Deus tem dado no meu ministério, eu aprendo até hoje as minhas raízes, né? Eu aprendo a valorizar, porque chega um momento, missionário, no ministério do homem, que Deus ele transborda as bênçãos. Mas não é porque ele transborda que eu vou deixar estragar, eu vou não abençoar outras vidas, né? Porque esse é o reino de Deus. Então, assim, meu ministério, no começo, foi dessa forma, né? Nós conhecemos Jesus. Amém. Amém? Amém. Impetuoso, poderoso és. Abriu-se o dia de Pentecoste, que a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito.